Abençoados, herdeiros amados da graça de Deus, estamos de volta aí. Eu disse que o meu estudo seria toda quarta e sexta. Eu estou mantendo, né, essa promessa aí, toda quarta e sexta. Quarta-feira agora não deu, mas estou mantendo isso. Toda quarta e sexta vou procurar a fazer esse estudo, né, toda quarta e sexta. Essa semana, quarta-feira, não nem foi por minha causa, né? Mas fiquei esperando uma mercadoria aí, acabou me atrasando. Mas enfim, estamos de volta aí. Sou o irmão André Palhares, do Rio de Janeiro. Para você que está me vendo a primeira vez, ouça esse estudo até o final. Se gostar, dê os seus likes, se inscreva, convide a pessoa para se inscrever. Estou a rumo a 1.000 inscritos, preciso da ajuda de todos vocês. Falta pouco, falta pouco. Vocês que já me seguem aí, né, um certo tempo, muito obrigado pela presença de vocês, está sempre aí, né, me ajudando aí. Vocês que têm se inscrito aí, eu não sei quem é, mas obrigado por ter se inscrito, amém? E vamos lá, vamos para mais um estudo aqui. E o tema desse estudo é: pois quem bebe e come sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, essa é mais uma pergunta de um seguidor do canal, né? Ele fez essa pergunta em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, e vamos ver o que diz, né, essa passagem. Vou aqui explanar um pouco mais sobre o que está dizendo aqui, mas já vou te adiantando para vocês. Quem bebe e come sem discernir o corpo já está dizendo tudo. As igrejas tradicionais evangélicas, né, elas acham que comer o corpo, beber e comer o corpo, está dizendo aqui sobre a ceia que eles fazem lá, a maioria das igrejas, né, primeiro domingo do mês. Não, mas Paulo não está falando sobre isso. Paulo não está falando sobre isso. Discernir o corpo significa você saber o que você está fazendo. Todo primeiro domingo do mês você vai na sua igreja para tomar ceia do Senhor, né? Não é ceia do Senhor, é ceia do pão da padaria do seu Joaquim, do vinho ou suco de uva do armazém do seu José, entende? Não é do Senhor, porque para começo a palavra ceia, né, é uma refeição que fazemos à noite, uma refeição que fazemos, né, altas horas da noite. Isso é ceia. Quando a palavra está querendo se referir, está se referindo à Páscoa judaica. Quando houve a Septuaginta, né, que foi traduzido do hebraico para o grego, botaram a palavra ceia, mas é errado, porque aqui está falando da Páscoa, Páscoa judaica. E essa Páscoa judaica, ela já se encerrou, ela já já está completa. Não precisa mais fazer esse ritual de Páscoa judaica. Era um ritual judaico. E não precisa mais fazer esse ritual. Porque a Bíblia nos ensina claramente que Cristo se fez do Cordeiro Pascual, Cordeiro da Páscoa, amém? E se sacrificou, né, pelo seu povo, para remir pecado do povo. Então hoje a igreja evangélica, né, principalmente os pregadores evangélicos, os ditos pastores, dizem que o povo tem pecado, o povo não tem pecado. Que Cristo cumpriu a Páscoa no madeiro, se fazendo o próprio cordeiro, levado ao sacrifício no madeiro, e no madeiro ele foi sacrificado, remiu o pecado, significa ele aboliu ali no madeiro. Amém? Toda
toda a ordenança da lei e toda a ordenança dos profetas. Por isso ele disse, está consumado. O que está consumado? Toda a lei e todos os profetas. E Lucas 16 diz que a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Quem veio depois de João Batista? O Cristo. Cristo veio com a sua missão depois de João Batista. A lei e os profetas duraram até o ano 28, ao ano 30. E Cristo acabou de cumprir tudo aquilo que a lei e os profetas disseram que ele iria cumprir. E no madeiro ele viu que já estava ali no madeiro, que todas as coisas já estavam concluídas para se cumprir as escrituras. A palavra é bem clara. Ele disse, Nishlan, na língua dele, traduzida pelo grego, todo mundo conhece, tetelestai, está consumado, está pago. Então quem bebe e come sem discernir o corpo, ou seja, vai primeiro domingo do mês para tomar uma ceia, que é um pão da padaria, um vinho ou cálice de uva do armazém, você não está sabendo discernir o corpo de Cristo. Então, come e bebe juízo para si. Você está comendo e bebendo juízo. Porque você está dizendo que tudo que Cristo fez no madeiro não serviu para nada. É isso que Paulo está querendo explicar. Então, o abençoado irmão pediu para me explicar o que vem a ser juízo, referente ao versículo 29 do 1 Coríntios 11. Pois quem bebe e come, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então aqui já estou dizendo claramente, Paulo não está mandando ninguém fazer a ceia do Senhor, o pedacinho de pão, o cálice de vinho, não. Paulo está mandando discernir o que é a ceia, discernir o que é o corpo de Cristo, comer ou beber o corpo de Cristo, tem que discernir, tem que saber o que é. Não é seguir apenas um tradicionalismo robótico, vamos dizer assim, é tudo robozinho, um atrás do outro, fazendo sempre a mesma coisa, sem entender o que significa isso. Paulo estava falando aqui da tradição religiosa que a igreja formada por Pedro, Tiago e João fazia. Eles faziam uma tradição religiosa que até hoje a igreja evangélica, que segue o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, que é quem era, Paulo diz que parecia que era, as colunas daquela igreja era Pedro, Tiago e João, e esse vínculo religioso de Pedro, Tiago e João, as igrejas evangélicas hoje seguem esse vínculo religioso. Porque nós pregamos a graça, pregamos diferente. Porque não seguimos esses vínculos religiosos de Pedro, Tiago e João. Nós seguimos o evangelho do Cristo glorificado, que foi dado a Paulo de Tarso. E por sua vez, Paulo escreveu nas suas epístolas. 14 epístolas de Paulo está o evangelho do Cristo glorificado. Por isso nós somos diferentes, não seguimos esse tradicionalismo religioso. Em 1 Coríntios 11:16, Paulo diz aos Coríntios, mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, alguém que está me ouvindo aí também, quiser fazer polêmica a esse respeito, eu digo para você o que Paulo disse para as pessoas polêmicas lá de Corinto. Nós não temos esse costume. Nós não temos esse costume de seguir tradicionalismo. Nós temos o costume de seguir o evangelho do Cristo como ele tem que ser, límpito e genuíno. Não ficamos aqui inventando coisas. Não ficamos aqui criando nossas teologias. Nós estamos aqui lendo aquilo que é para ser. O que não é para ser, não é para ser.
Não devemos servir toda a Bíblia, não, porque toda a Bíblia não é para nós. Amém? Toda a Bíblia não é para nós. O que é para nós é o que Paulo de Tarso pregou, porque é o Evangelho do Cristo glorificado. O que era da lei de Moisés até o ano 70 era para os judeus, que nem é hoje também para os judeus, era para os judeus, porque a lei se cumpriu, Cristo cumpriu a lei no madeiro, embora muitos judeus não o considerem como o Cristo, mas Cristo cumpriu essa lei e ele disse: está consumado. Amém? Quando a gente fala que Cristo veio revogar a lei, o pessoal usa Mateus, não, ele disse lá que não veio revogar, porque não estava no tempo, meu amado. Já cansei de explicar isso para vocês. Quando chegou o tempo, ele disse lá em João: está consumado. Vocês têm que entender essas coisas. Então, se alguém quer causar polêmica a esse respeito, nós não temos costume. Paulo está falando nós quem? Quem é nós? Paulo diz, nem as igrejas de Deus. Qual é a igreja de Deus? Quem é nós? Qual é a igreja de Deus? Abençoados. Igreja de Deus são igrejas que cumprem a palavra do Cristo glorificado. Aquela que respeita a palavra que Paulo veio trazer. Que Paulo de Tarso foi o único escolhido para receber a graça de Deus, que é o Evangelho do Cristo. Nenhum outro recebeu o Evangelho do Cristo. Apenas Paulo de Tarso. Por que vocês falam sempre em Paulo? Porque Paulo foi o homem escolhido pelo Cristo glorificado, espiritual. Glorificado significa exaltado, espírito exaltado, do hebraico kavod. E ele, esse espírito exaltado, que era o Jesus Espírito, né? O Yahshua Espírito, o Yeshua Espírito, como você quiser dizer, que hoje já não é mais nome, hoje já não tem mais nenhum nome, que hoje ele é um Espírito. Amém? E esse Espírito, né, que né, é o salvador de nossas almas, era o salvador de judeus, mas é o nosso também. Porque se não fosse ele, nossa mente não estaria salva. Estou falando de salvação mental, não estou falando de salvação eterna. A nossa mente não estaria salva na condição mental, entendeu? Se não fosse ele, porque as palavras dele, o ensinamento dele, pré-anunciado por Paulo, é esse que nos salva. Conhecereis a verdade vos libertará do engano. Te libertará do engano, te libertará dos falsos pregadores, te libertará da mentira. Amém? Então, Paulo está falando aqui que as igrejas de Deus, nós e a igreja de Deus, são todas aquelas igrejas que cumprem a palavra, né, do Cristo glorificado. Na graça não pode haver tradicionalismo religioso. Na graça não pode haver batismo em água, porque Cristo já batizou a todos no madeiro. E Paulo de Tarso diz: acaso não sabeis que todos vós que foste batizados, foram batizados na morte de Cristo? Quando ele morreu, todos morremos. Quando ele ressuscitou, todos ressuscitamos em espírito. Todos aqueles, depois do madeiro até hoje, e todos aqueles que ainda vão nascer, já vão nascer batizados. Não precisa mais do ritual de João Batista, que o ritual de João Batista era somente para judeus, era batismo de arrependimento. Arrependimento de coisa errada que eu fiz na vida. Não. Você fez a coisa errada na vida, pede perdão àquilo que você magoou, aquilo que você lesou. Mas o arrependimento deles era arrependimento de transgressão. Era o arrependimento de transgressão. Eles não cumpriam a lei na época que era ordenada para eles. Eles transgrediam a lei
e nem poderia cumprir, porque a própria palavra ensina que ninguém seria capaz de cumprir toda a lei. Então, como não eram capazes de cumprir toda a lei, eles transgrediam. E essa transgressão os colocava na condição de pecador. Então, Cristo veio, se fez de cordeiro para o abate, e lá no madeiro foi sacrificado. E depois disso, ele remiu os pecados de todos. Remiu os pecados significa ele, ali no madeiro, quando disse está consumado, vendo que as escrituras, né, estavam prontas para ser cumprida, ele disse está consumado. Consumado o quê? A lei e os profetas. Ali, revogando ali toda a lei, todos os profetas. Ninguém seria mais preciso seguir as normas da lei e dos profetas. Então, por isso que ele veio tirar os pecados, ou que seja, tirar a transgressão que era a lei de Moisés, que levava o povo a transgredir, que o povo não poderia cumprir. E Tiago, ele diz, se você não puder cumprir um só mandamento da lei, você anula todos. Anulando a todos, torna transgressor e te leva à condição de pecador. E Cristo veio remir esses pecados, né? Então a igreja de Cristo não pode haver esses rituais, esse tradicionalismo religioso de batismo, jejum, de abstinência de alimento, né? O jejum que Jesus, que Deus escolheu, que o nosso Criador escolheu, é o Jesus de abster-se da nossa ignorância, abster-se da nossa, sabe, falta de amor, é ajudar o próximo. Lá era ajudar as viúvas e os necessitados. Hoje ainda, ajudar os órfãos, as viúvas, necessitados, todos aqueles que você puder ajudar, que está passando necessidade, deve ajudar. Esse é o jejum que Deus escolheu para nós. Não é você ficar sem comer. Isso é tradicionalismo religioso. A busca do Espírito Santo é outro tradicionalismo religioso. Vai lá no monte buscar o Espírito Santo. Entendeu? É um tradicionalismo religioso. Isso não cabe dentro do Evangelho do Cristo glorificado. Não cabe. Porque nós somos a morada de Cristo. Acaso não sabeis que vós sois morada do Espírito Santo, que habita em vós, ele habita em vós, ele não habita num templo, não habita numa igreja. Você não precisa ir na igreja buscar o Espírito Santo, você não precisa ir no templo buscar o Espírito Santo, você não precisa ir lá no monte buscar o Espírito Santo, porque ele habita em vós. E Paulo diz isso claramente, acaso não sabeis que vós sois morada do Espírito Santo, que habita em vós? Não por vós mesmos, não por nossos méritos, mas pela vontade de Deus. Então, a ceia do Senhor. Todo primeiro domingo do mês vai lá comer um cálicinho de suco de uva, um pedacinho de pão. Aquilo é um tradicionalismo que não serve para nada. Não, se eu não for lá comer a ceia do Senhor, eu vou dar brecha para o diabo e vou para o inferno. Não, abençoados. Isso é tradicionalismo religioso. Isso não quer dizer nada. Isso não serve para nada. Isso não presta para nada. Paulo diz que você tem que discernir o corpo, tem que beber e comer, discernindo o corpo de Cristo. E eu vou te mostrar o que é comer e beber. Não é um pedacinho de pão e nem um cálice de suco de uva. Paulo está dizendo ao povo, quem come e bebe achando que é um pedacinho de pão e um cálice de suco de uva, come e bebe para juízo.
está em juízo, dizendo que o sacrifício de Cristo lá no madeiro não serviu para nada. Amém? Então, a respeito de todo esse tradicionalismo religioso, 1 Coríntios 11:17, Paulo diz: entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, algumas traduções, não vos louvo, não vos aplaudo, né? Não concordo com vocês. Isso que ele está querendo dizer aqui. Pois as reuniões de vocês mais faz o mal do que bem. Mais faz o mal do que bem. Porque eles viviam um tradicionalismo que não levava a nada. Veja aprender o que é verdade, porque conhecereis a verdade vos libertará da mentira, da falta de visão, do tradicionalismo religioso. Amém? Em vez de eles querer aprender o que é correto, eles estavam ali igual um robozinho, seguindo sempre aquele mesmo ritual, não levando a lugar nenhum. Então Paulo está falando, não vos louvo, não concordo com vocês, não compactuo com isso. Porque a reunião de vocês mais faz mal do que bem. Vocês reúnem, diz Paulo, para praticar iniquidade. Amém? Para dizer que Cristo falhou, então eu vou fazer de novo. Não, amados. O que Paulo diz, né? Muitos discordam que é Paulo, né? Que escreveu Hebreus, mas eu concordo que seja Paulo. E o que ele fala lá em Hebreus 6? Ele diz aqui sim: por isso deixamos os princípios elementares da doutrina de Cristo. O que eram os princípios elementares que eles receberam? A lei de Moisés. Deixando esses princípios elementares, deixando a lei de Moisés da doutrina de Cristo, separando ela da doutrina de Cristo. Aqui é a lei de Moisés, aqui é a doutrina de Cristo. Deixando de parte os princípios elementares, a lei de Moisés, deixando de parte, deixando de lado. Não misturar ela com a doutrina de Cristo. Ou seja, não mistura rituais da lei no Evangelho da Graça de Deus. Não pode. Todo o tradicionalismo religioso da lei não cabe dentro do Evangelho da Graça de Deus. Não pode. É errado. Deixa de parte. A lei de Moisés que vocês receberam de princípio, Paulo está falando para os hebreus. Hebreus. Né? Eram os primeiros chamados judeus. Né? Hebreus, israelitas, depois judeus. Né? Então Paulo está falando para eles, vocês têm que deixar a lei de Moisés separado, de lado. Porque Cristo já revogou lá no madeiro. Não pode misturar ela na doutrina de Cristo. Vamos avançar para o que é perfeito. Não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Que obras mortas são essas? Paulo é bem explícito e diz aqui. O ensino de batismo, posição de mão, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Ensino de batismos. Os judeus tinham 3 batismos. Hoje também existe 3 batismos. Mas qual é o batismo verdadeiro? O batismo de madeira. O batismo lá no madeiro, onde Cristo batizou a todos com seu sangue, com seu sacrifício. Amém? Esse é o batismo verdadeiro. A imposição de mão, você botar a mão para orar uma pessoa como um intercessor, né? Ninguém pode interceder mais. Cristo é o único mediador. Não existe mais ninguém para ser mediador. Não existe nenhum santo para ser mediador. Amém? Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo era o único mediador. Então,
Acaba isso de ficar botando a mão na cabeça das pessoas para orar. Você não tem poder nenhum para isso. Outra coisa, ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos é a mesma coisa que o arrebatamento. Mortos ressuscitarão. É outra coisa que também é um erro teológico evangélico. Amém? O arrebatamento, ele é individual. O arrebatamento é quando cada um de nós morremos, deixarmos esse corpo de carne. O corpo de carne vai para o pó e o espírito retorna para Deus de onde vem. Nós fomos criados desde antes da fundação do mundo. Por isso que a palavra diz que a nossa pátria é o local onde nascemos, nossa pátria é no céu. E quando morremos, Eclesiastes diz que o corpo volta para o pó. E o espírito retorna para a pátria celestial, as nossas moradas eternas. Amém? Então, não tem isso de vai para o inferno. Não vai para o inferno. O que vai para o inferno é o corpo físico de todos nós. Desde o santinho até os menos santinhos, né? Não falando outra coisa. Todos vão para o inferno. O corpo físico de todo ser humano, de toda classe social, de toda a descendência, né? De toda raça e cor, todos vão para o inferno. Inferno é sepultura. Todos vão para a sepultura. Até os animaizinhos vão para a sepultura. Até os passarinhos, os cachorros, os gatos, todos vão para a sepultura. Sheol do hebraico, infernos do latim, veio a tradução portuguesa como inferno. Mas esse inferno, ele significa sepultura. Não é um local onde tem a morada de Satanás, que está esperando você ir, e você vai ficar lá gritando, eternamente gritando, sentindo dor lá no calor do inferno. Isso é conversa fiada. Isso é teologia evangélica para te amedrontar, para te prender dentro das igrejas dele, o curral dele. Curral eleitoral. Então, já está claro aqui que a graça de Deus não segue esses rituais, não segue esses tradicionalismo religioso. A graça é a verdade, vier através de Jesus Cristo, que diz a palavra. Então a graça tem que vir acompanhada com a verdade. Se levar o título de graça, mas não ter a verdade, então não é graça. Fuja dela porque não é graça. A graça tem que ter a verdade. Amém? E do juiz eterno. Juiz eterno, o fim do mundo. Né? Fim do mundo. Né? Vai haver o julgamento dos povos, a grande tribulação, outra conversa fiada. Essas coisas foram no primeiro século para os judeus. Tudo que a lei e os profetas disseram sobre, né, juízo, estava dizendo para os judeus, que foi concluído lá no primeiro século. No primeiro século. Israel, em primeiro século, Judá, né, que era Jerusalém, foi invadida. Foi destruída toda a cidade, foi destruído o templo, e aquilo, consecutivamente, foi acontecendo várias coisas. Completando-se o século, até a terra deles eles perderam. Até a terra deles perderam. Muitos vieram escravos, outros fugiram para outras nações, e eles perderam a terra deles. Foi criada ali uma outra cidade, uma cidade greco-romana, da Capitolina. Então foi um juízo para eles, lá no primeiro século. Não haverá um juízo que o fim do mundo, isso é conversa fiada, é teologia errada, entendeu? De pessoas que fazem o que Paulo disse aqui, não sabe discernir a palavra.
Quem come e bebe sem discernir o corpo. Você tem que discernir, tem que entender todas essas coisas. Amém? O que está acontecendo aqui? Houve alguma coisa aqui que clareou demais? Tem que discernir, tem que entender o que está acontecendo. Voltou. Clareou a beça, agora voltou. É do celular. Isso que o Paulo está falando, vocês têm que entender. Não viver em tradicionalismo religioso com um robozinho, não. Vocês têm que entender o que a palavra está dizendo. Então, Paulo diz aqui, 1 Coríntios 11, 20, 21, 22. Quando vocês se reúnem, não é para comer a Páscoa do Senhor. Aqui, quando foi traduzida para o grego, colocaram a ceia do Senhor, né? Mas Paulo estava querendo dizer ali sobre a Páscoa do Senhor, porque cada um come a sua própria Páscoa. Cristo lá no madeiro, quando fez a ceia para todos, a ceia dele foi para todos. Entende? Foi para todos, não foi para um ou para outro. Ali foi para todos. A ceia dele foi para todos. Né? Foi dado o corpo e o sangue dele a todos que creia nele, que acreditavam e que acreditam. Amém? Foi mútuo. Essa ceia que eles fazem de comer um pedacinho de pão, um pedacinho de vinho, é feita, né, individual. E Paulo está falando, vocês comem um na frente dos outros, né? Cada um come a sua própria Páscoa, sem esperar pelos outros. Assim, quando um fica com fome, o outro se embriaga. Sabe que vocês não têm casa onde comer e beber? Vocês querem comer? Vai comer em casa. Essa não é a ceia do Senhor. Está claro que Paulo estava falando de tradições religiosas, sem fundamento. Bem, eles mantinham esse tradicionalismo religioso igual hoje as igrejas evangélicas mantêm. Entende? Por isso que ele disse, se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume. Nós, da graça de Deus, não temos esse costume. Amém? Não temos esse costume. Então, abençoados, Paulo estava aqui levando o povo a examinar suas crenças, examinar suas sabedorias, examinar suas formas de louvar, de servir a Deus. E hoje aqui o irmão André faço o mesmo. Estou levando a vocês, muitos aí que me seguem já conhecem a graça de Deus, outros que vão ver esse vídeo talvez não conhecem ainda. Eu estou levando a vocês que não têm conhecimento a examinar melhor as Escrituras. Examinar melhor as palavras. Eu conheço uma pessoa que diz que a Bíblia existe muitos erros, porque ali fala uma coisa, que fala outra coisa. Não, amado. Não, você tem que saber separar o que era e o que deixou de ser. O que era e o que deixou de ser. A Bíblia tem mais de 5.000 erros. Eu também no passado achava isso. Eu achava isso no passado. Até que eu entendi que a Bíblia é separações. Tem separações que nós temos que saber separar. Não é para nós vivermos tudo que está na Bíblia. Tem coisas que não é mais para nós vivermos. Hoje o que é para nós vivermos é isso aqui, a graça de Deus. A graça é a verdade. Amém? Então, Paulo estava levando o povo a examinar-se mentalmente, a examinar sua fé, a examinar os seus estudos, a conhecer a verdade, para a verdade libertará dos enganos. Em 1 Coríntios 11, 28, Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice.
Ah, Paulo está mandando o pessoal fazer a ceia, irmão André. Você está falando que não? Não, abençoados. O que ele diz lá em João 6? O que diz, né, em João 6, 54, 55, 56? O próprio Cristo dizendo: quem se alimenta da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Então, você tem que se alimentar de quê? Da carne do Cristo. Não é o pão da padaria do seu Manel. Você tem que beber o sangue de Cristo. Não é o cálice de vinho do armazém de seu Joaquim. Tem que beber o cálice de Cristo, que é a minha carne e meu sangue. Esse tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. No último dia, quando você morrer, te ressuscitará. Muitos outros, naquele tempo, que tinham morrido, estavam ali esperando a vinda de Cristo para ressuscitarem. E isso já houve. Não tem hoje mais ninguém dormindo, dormindo lá nos túmulos. Todos hoje automaticamente já se ressuscitam. Já ressuscitam automaticamente. Né? Os evangélicos acham que as pessoas que morrem em Cristo, quer dizer, morre evangélico, está dormindo. Não, não tem mais ninguém dormindo. Essa obra Cristo já concluiu. Entendeu? Então, hoje, quando morre, automaticamente já parte para a morada celestiais, se for da morada celestiais. Amém? Então, eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Minha carne, meu sofrimento, todas as coisas que eu fiz, isso que Cristo estava querendo dizer. Entendeu? Essa é a verdadeira comida. Todas as palavras que eu deixei para ensinar para vocês, essa é a verdadeira comida. Comida é espiritual, não um pedacinho de pão, que nem a carne alimenta. Comida espiritual. Esta é a verdadeira comida. E o meu sangue é a verdadeira bebida. É reconhecer o seu sacrifício. É reconhecer todas as coisas que ele fez. Amém? Quem se alimentar com minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Essa é a verdadeira ceia do Senhor. Estudar suas palavras, crer nos seus ensinamentos, exaltar todas as obras que ele fez e não desprezar. Amém? Essa é a verdadeira ceia do Senhor. Permanecer nele, crendo nas suas palavras, que foi entregue para Paulo de Tarso, na estrada de Damasco. O único que recebeu a graça de Deus foi Paulo de Tarso. Você tem que examinar isto. Isso que a palavra está ensinando. Examinar o que você está vivendo. Tem que examinar na Escritura. Você está vivendo um tradicionalismo religioso? Aqui, igual um robozinho? Aqui todo mundo faz, também vou fazer. Não. Não. Não é que todo mundo faz, você tem que fazer. Você tem que fazer o que é certo. O que a palavra diz. Amém? Isso é examinar. Examinar se você está correto ou não. Examinar se um pedacinho de pão que nem a carne alimenta e um cálice de vinho que nem mata a sede, examinar se isso realmente é espiritual. Não tem nada de espiritual. É material, é carnal. Quem está comendo é carne e daqui a pouquinho vai jogar fora. Mas a minha carne, diz o Cristo, e meu sangue é verdadeira comida, verdadeira bebida. Reconhecendo tudo que ele fez. Esse que reconhece tudo que ele fez, permanece em mim, e eu nele. E eu ressuscitarei no último dia. Quando morrer, é de Cristo. Quando morrer, retorna para as moradas celestiais. É isso que a palavra está dizendo. Amém? Se você também vem a primeira vez, gostou dessa explanação, se inscreva, dê o seu joinha, traz mais pessoas para escrever,
traz uma pessoa para conhecer o canal do irmão André, canal MDCG André Palhares. Ajude se inscrevendo para me chegar a 1000 inscritos, falta pouco. Você que já me segue aí, muito obrigado, continua comigo, não me abandone. Eu sei que não estou fazendo estudo direto por causa de trabalho, é compromisso, né, meus irmãos? Tem que entender. Mas vou manter toda quarta e sexta. Quarta agora eu já falei, mas hoje eu estou aqui. Amém? Muito obrigado. Dê os seus likes. Não esqueça de dar os likes, é muito importante. Faça seus comentários aí na descrição do vídeo. Amém? Muito obrigado. Uma tarde abençoada para todos vocês de sexta-feira. O início de semana abençoado para toda a sua família. Até quarta-feira que vem. Graças a paz.